E atenção, Eric já é jogador do São Paulo. Ele assinou um pré-contrato, vai ficar no Vozão até o final do ano e depois vai para o Tricolor do Morumbi. A equipe do Ceará, que está a 7 pontos do G4. E olha, o time do Ceará não entrou nenhuma vez nesse primeiro turno no G4 da Série B. Também pudera. Mudou 3 vezes de treinador. Aliás, eu vou falar sobre o trabalho de cada um e, obviamente, eu vou falar sobre o trabalho do Gordiola, né? Do nosso querido Guto Ferreira, que passou no futebol de Pernambuco. Aliás, tive o prazer de entrevistá-lo e também de conversar muito, que para mim é um dos grandes treinadores dessa Série B e pode arrumar esse time do Ceará. Eu tenho apostado aqui no canal que para mim o time do Ceará sobe. Só precisava de um treinador competente para ajustar. Vou falar aqui sobre a passagem do Gustavo Mourinho, que não deu resultado, né, na equipe do Ceará. O Barroca, que ganhou o título da Copa do Nordeste, mas começou a Série B muito mal. Enfim, a equipe do Ceará que joga na sexta-feira, já iniciando o retorno contra o Ituano. O jogo é na capital cearense e a gente vai falar tudo sobre o time do Vozão. Desde o começo da competição, que eu tenho falado, desde o começo da Série B, que eu acho que esse time do Ceará sobe. Para mim, eu tenho falado aqui que o Sport, o Ceará, o Atlético Goianiense e o Vitória. Aliás, né, o Sport e o Vitória estão dentro. A equipe do Ceará está a 7 pontos, né, do G4 e o Atlético Goianiense está afastado. Mas é um time que pode esboçar uma reação porque tem poder aquisitivo, tem uma maior folha e tudo mais. Mas olha, a negociação do Eric para a equipe do São Paulo, inclusive, foi confirmada pelo André Hernan, repórter, jornalista, tá? Que confirmou essa negociação. E, assim, o Ceará tentou, aliás, vem tentando, junto do staff do Eric, para renovar contrato. O Eric termina contrato no final do ano. Eu acho que o staff esperou, sabia que o Eric tinha mercado na Série A, tinha mercado no exterior, porque é um grande jogador, um jogador de muita qualidade, talento, driblador. O X1 do Eric é sensacional. No 1 contra 1 é difícil você tomar a bola dele. E ele é velocista, faz gol, é um cara completo naquela função ali de atacante de lado, atacante de beirada. E o Ceará tentou, vem conversando, mas hoje a gente vê no futebol brasileiro, o staff do jogador sabe que o jogador está bem. Então ele não negocia ou não renova, ele tenta uma negociação para um clube onde a visibilidade é maior. E aí o São Paulo vai dar essa visibilidade para o Eric, né? Obviamente que eu poderia dizer o seguinte, que o trabalho que a equipe do Ceará faz com o Eric é uma coisa, sem o Eric é outra. Claro que o Jean chegou, deu muita qualidade, aquele meio campo, né? Um cara que tem habilidade, que tem talento, mas que não estava sendo aproveitado, nem na época do Gustavo Mourinho, nem na época do Barroca. Agora não, o Guto conhece ele e eu acho que vai dar uma ajustada nesse meio campo e no crescimento da equipe do Ceará. Eu aposto nisso. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Olha, eu vejo o seguinte, o trabalho do Gustavo Mourinho não foi bom. Tanto é que, inclusive, ele passou pouco tempo, depois foi demitido do Avaí também. No Ceará ele veio com... Aliás, a gente tem buscado treinadores no exterior e às vezes a gente só pela modinha, pela onda, às vezes a gente tem treinador de qualidade. O Guto Ferreira, para mim, é um treinador. O Barroca, o Eduardo Barroca, para mim, não é um treinador nível Ceará. Já o Guto Ferreira, sim. Esse é um treinador que pode arrumar essa casa, que pode dar uma ajeitada, que pode fazer a diferença. E já está fazendo isso. Mas com uma largada muito ruim, né? E assim, você coloca 7 pontos, são 3 rodadas para você ganhar direto e os outros clubes que estão no G4 perderem 3 rodadas. Então, não é fácil, é complicada a situação, mas eu acho que o Guto Ferreira vai dar uma ajeitada nesse time do Vozão. A gente sabe o que é ser brasileiro. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, da Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. Olha, hoje a equipe do Ceará, né, terminou o primeiro turno virtual, né? O Ceará ficou na 9ª colocação com 28 pontos, tá?
8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 21 gols marcados e 21 gols sofridos. Quer dizer, é muito gol sofrido. Ou ajusta essa defesa, ou a coisa se complica. Porque o Ceará, ele às vezes joga muito bem fora de casa e em casa desafina. Então é um time que está oscilando muito. E o Guto Ferreira está tentando arrumar a casa, está tentando ajustar, mas não é fácil. O sistema de defesa do Ceará, 21 gols, meu amigo, é muito. Você vê, por exemplo, que um Botafogo de Ribeirão Preto tomou 21 gols também. O Atlético de Goiás tomou 28 gols. 21 gols a equipe do CRB. O Sampaio tomou 23. O Tombense, equipes que estão lá embaixo, a Chape tomou 24 gols. Então, tem que ajustar esse sistema de defesa da equipe do Vozão. Ajustando esse sistema de defesa, eu acho que o time do Ceará tem jogadores de qualidade do meio para frente para definir, para decidir. Tem trocas que podem ser feitas. Acho que a equipe encontra alguns jogadores de qualidade para definição, mas tem que ter esse ajuste no sistema defensivo. E isso vem desde a época do Gustavo Mourinho, que não conseguiu fazer isso. E o próprio Barrocas, que foi campeão da Copa do Nordeste, pegou a equipe no segundo jogo, na Ilha do Retiro, perdeu o jogo, mas ganhou nos pênaltis. E é um treinador que não é padrão Série B, Série A. Lá, a Roca fez trabalho em alguns clubes, Atlético de Goiás, outros clubes que ele fez, mas para o nível do Ceará, o Ceará com o investimento que tem, com o recurso que tem, caiu de uma Série A esse ano, para subir para a Série B era para bater e voltar. Mas eu acho que o erro está em trocar de treinador demais. Você tem que ter convicção no que você vai fazer e apostar no que é bom. Eu sempre digo que um treinador bom não é caro, um jogador bom não é caro. O treinador bom se paga, o jogador bom se paga. E o time do Ceará não viu isso. Com um elenco bom, com jogadores de qualidade, nível do São Paulo realmente um nível muito bom, mas que não estava sendo bem treinado. Não tinha variáveis, transição, começou muito mal a Série B. E aí esse começo tá rendendo agora. Quer dizer, se o time do Ceará começa pelo menos mais ou menos, que teve uma época que o Ceará estava na zona de rebaixamento, cara. Zona de rebaixamento, sem ganhar, sem convencer, sem jogar bem. Um time com muita oscilação, um time com nível técnico de qualidade individual muito bom, mas não de definição. Então isso atrapalhou muito o trabalho da equipe do Vozão. Mas eu acho, e eu tenho apostado nisso desde o começo, pode ser que eu erre, mas eu apostei que essas quatro equipes para mim vão brigar pelo acesso. Seriamente, o time do Ceará, o time do Vitória, o Atlético Goianiense e a equipe do Sport. Hoje o Atlético Goianiense está muito embaixo, está na 11ª colocação, com 27 pontos, um a menos que a equipe do Ceará. Então as duas equipes que eu apostei, Ceará e Atlético Goianiense, estão deixando a desejar, mas tem poder aquisitivo, tem elenco e tem agora, principalmente o Ceará, o Atlético ainda não definiu essa questão de técnico, mas o Ceará tem um técnico padrão Série A, um treinador de primeira prateleira. E esse ponto eu acho que vai ser importante nessa arrancada da equipe do Ceará no segundo turno. Porque tá a 7 pontos, óbvio, do G4, tá. Mas tem potencial, tem jogadores que podem desequilibrar. Com relação a essa questão da negociação do Eric, e aí o futebol brasileiro tem que ficar muito atento a isso. Quer dizer, o jogador saiu da mão do clube e foi para a mão do empresário, do gestor, do staff, dos jogadores, dos empresários que investem. E hoje, o cara tá ali para ganhar dinheiro, meu amigo. Ele hoje não tem mais essa qualidade de definição, não tem mais esse ponto que eu acho que a gente tem que colocar, é isso, é aquilo. Não, essa definição não passa de maneira nenhuma pelo atleta. É o staff do jogador que vê números. Olha aqui, o São Paulo tem uma proposta desse tamanho. E o clube às vezes fica chupando o dedo. A maioria das vezes o clube fica chupando o dedo. Porque tem um contrato que ele tem que cumprir, aquele contrato ele cumpriu, de repente encerra a participação e ele segue o trem, segue a história dele. Então é complicado, mas futebol do Nordeste, que tem um celeiro de grandes craques, e a gente acompanhou de perto o trabalho do Eric no Náutico quando ele começou, depois foi negociado para Portugal, depois já tem experiência, voltou para o Vitória e está agora na equipe do Ceará, mas final do ano já tem um pré-contrato assinado para ir embora para a equipe do São Paulo e vai brilhar porque tem talento, é um jogador talentoso. Eu acho que isso muito pesa nessa questão hoje dessa lei, que às vezes deixa o clube na mão, porque terminou o contrato, ela vai embora, o clube não recebe nada, tchau, benção.
E aí quem ganha é o empresário, porque negocia o jogador por milhões, e aí, claro, o jogador também ganha, mas os empresários ganham também, sem ter o investimento da base, ou seja, quem investiu foi o Náutico, quem investiu foi o Ceará, quem investiu foi o Vitória, enfim. E aí o jogador vai para a equipe do São Paulo e, nesse momento, acho que esse ponto que a gente está dizendo aqui é que a equipe do Ceará só tem o Eric até o final do ano, infelizmente, porque o Eric é um talento para o Ceará. Felizmente para o Eric, que agora vai subir um patamar e vai jogar no São Paulo com visibilidade muito maior a nível internacional e tudo mais. Deixa eu pedir um like a você, um joinha, um gostei, comenta aqui embaixo. Desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, tchau.